Olá, tudo bem com você? Eu sou o Jeremias Gomes, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Olha, quem representa os servidores que fazem, por exemplo, uma casa legislativa funcionar? Enquanto os holofotes estão voltados para as grandes discussões, votações, tem muita coisa acontecendo nos bastidores. Direitos sendo defendidos, serviços sendo oferecidos e uma rede de apoio cuidando de quem segura a engenharia do poder público. A AFALESP é essa representação. Ela foi fundada em 1947, é a associação mais antiga da casa e oferece desde plano de saúde até colônia de férias, viu? Sem falar no apoio jurídico e também campanhas sociais. No programa de hoje você vai entender por que uma associação forte faz toda a diferença. E vai conhecer o trabalho do Emanuel Florencio, ele é o diretor-secretário da AFALESP, é economista, é servidor efetivo aqui da casa. Seja muito bem-vindo, Emanuel. Olá, Jeremias, um grande prazer a gente estar aqui para essa conversa e eu costumo dizer que se a Assembleia é a casa do povo, a AFALESP é a casa do servidor, dos servidores aqui da LESP. Que bacana, não, belíssima definição. E eu estava pensando, quando eu recebi essa pauta, pensar na importância de ter uma associação forte, porque acho que isso estimula outras assembleias, né, câmaras municipais, de ter uma associação. Como eu falei, né, tem um trabalho que tem o foco, mas por trás tem o servidor, né? O associativismo é uma coisa muito importante, principalmente em ambientes como este da LESP e outras casas, em que as pessoas passam aqui a maior parte da vida. Alguns passam 40, 45 anos e eles vivem aqui a maior parte do dia. Então, tem um lugar onde há um acolhimento, tem um cafezinho, tem as colônias de férias, tem as conversas sobre a carreira do servidor, sobre as dinâmicas do Poder Legislativo. É um lugar que sempre foi, digamos assim, um lugar de escape para alguns momentos, para o servidor. E lá ele conversa sobre saúde, representação, uma série de coisas que tem a ver com a vida dele. Agora, a Assembleia é o maior parlamento da América Latina. Como é que é conciliar aqui? Acho que não sei se é 2 ou 3 mil funcionários, é muita gente. 4 mil funcionários. 4 mil? Exatamente. Uhum. Pois é, a AFALESP, ela já representou. Quando ela nasceu, ela era a única representação do Poder Legislativo. Uhum. Ela nasceu em 1947, logo após a Segunda Guerra Mundial. Ela nasceu com o nome 9 de Julho, Grêmio 9 de Julho, que dá nome também ao prédio aqui, que nós estamos, o Palácio 9 de Julho, sim, que é uma data muito importante porque é quando surge a Constituição logo após o período Getúlio Vargas. Então, é uma espécie de redemocratização do Brasil, levou esse nome, ela nasceu com esse nome 9 de julho e depois se tornou a AFALESP, Associação dos Funcionários da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Agora, eu fico pensando aqui, Emanuel, porque você está, na sua segunda gestão, foi reeleito, né? E tem uma pessoa, assim, humanista como você é da área da música, a gente quer falar um pouquinho sobre isso, porque precisa desse olhar, né? A gente está num mundo tão digitalizado, né? As pessoas não conversam tanto e eu acho que uma associação como a AFALESP é tipo um acolhimento, como você falou, né? Do dia a dia, né? A minha formação é tanto na área de economia, principalmente economia política, e na economia política a gente lida não só com a formação de riqueza, mas com a distribuição de riqueza, mas não só isso, lida com as questões humanas, como é que se pode viver melhor utilizando os recursos, sejam eles econômicos, os recursos culturais. Então isso já me leva bastante para essa questão humana. Claro que eu também tenho a formação musical, como maestro e como pedagogo na área de música, que nós ensinamos para crianças e adolescentes, tudo isso traz a gente para um mundo que é um mundo mais do cuidado com a saúde intelectual, mental das pessoas, especialmente as crianças. E na AFALESP a gente também faz isso. A gente traz bem-estar para o associado, para que ele trabalhe bem, produza bem aqui no Poder Legislativo e faça isso com boa saúde mental, intelectual, tendo o seu tempo de bem-estar. Daí a gente vai para o que vocês oferecem, né? Porque é trabalho, a gente sabe que tem servidor. Olha, eu estou aqui há 10 anos. Na área jurídica, por exemplo, é muito trabalho, porque a gente está numa casa legislativa, a gente pega o pessoal e a gente sabe que eles são estudiosos, né? E nos orientam muito. Mas aí tem
a Falesp, que, por exemplo, tem as colônias de férias, tem toda essa questão de lazer também, tem a área jurídica, mas fala um pouco do que vocês Olha oferecem. só, nós entendemos que a Falesp ela atua em 6 grandes blocos. O primeiro deles é da representação do servidor. A vida do servidor tem dinâmicas de leis, de coisas que o afetam. A aposentadoria, as mudanças que estão acontecendo nas casas legislativas, inclusive no plano federal. Tem as PECs que estão tratando das aposentadorias. Nós acompanhamos essas mudanças, informamos os associados, trabalhamos representando também com as confederações, tudo isso para dar um suporte para o nosso associado. E, claro, nosso associado também pode ter um primeiro atendimento jurídico para suas necessidades na própria Falesp, gratuitamente, se ele for associado. Essa é a parte de representação. Mas nós temos também a parte social. Ou seja, a Falesp ela tem 2 colônias de férias que são excelentes, uma no Circuito das Águas, na região de Socorro, 15 mil metros de área verde, perto de cachoeiras, de pesqueiros, de muita diversão para toda a família. A outra no litoral norte, em Caraguá, também numa praia belíssima, você tem apoio ali para ir para outras regiões também, 5 mil metros de área com churrasqueiras, com área de lazer, academias, tudo para que o associado tenha um tempo gostoso com a sua família, com seus amigos. Nós também, na parte social, a gente faz várias festas de encontros sociais, como, por exemplo, Dia das Mães, agora faremos uma. Nós faremos também no Dia dos Pais. Nós fazemos um chá especial para os aposentados, incentivando essas pessoas que construíram a Lesp. Sim. E nós fazemos também, no final do ano, um grande encontro para fechar o ano. Participamos também da formação de corridas, de caminhadas e corridas aqui na Lesp. Nós também participamos do campeonato de futsal, que é desenvolvido aqui na Assembleia Legislativa. Enfim, tem várias ações, ou que nós promovemos, ou que nós apoiamos, tudo isso para que tenha um acolhimento social para o servidor e para o associado à Falesp. Você sabe que você falando em todo esse rol de trabalho, de atividade, eu trabalhei numa multinacional que tinha, assim, em Campinas, e eles tinham ao lado da empresa, tinha uma verdadeira fazenda, com uma lagoa e campos e tudo mais, porque eles entendiam que isso se refletia no trabalho do dia a dia, principalmente com esporte e tudo mais. Você acha que no Brasil a gente tem essa questão no setor público e no setor privado de oferecer, principalmente as grandes, né, que tem essa oportunidade, ou a gente ainda tem que evoluir? E nós temos um longo caminho pela frente, mas já tem iniciativas importantes de empresas privadas, algumas delas já fazem isso. No setor público ainda nós temos alguns caminhos a percorrer. Um deles é a questão da saúde mental. Nós precisamos trabalhar bem, oferecer o melhor serviço para o cidadão, mas nós precisamos que o servidor esteja bem para fazer esse serviço. Bem, inclusive, mentalmente, descansado. Sim. Daí, oportunidades de, durante o trabalho ou durante o evento, alguns eventos, a gente tem a possibilidade de ter música. A Falesp, por exemplo, ela oferece Quick Messaging lá na sua sede. Então, de repente, a pessoa está meio travada, não está bem, a pressão arterial um pouco forçada, ela pode ir lá e ter um tempo de relaxamento. A gente está também buscando a possibilidade de ter algumas atividades musicais em alguns momentos. Estamos preparando também uma excursão para visitar museus, inclusive o Museu da Língua Portuguesa e também o do Ipiranga. Tudo isso para dar uma qualidade de vida, para que o servidor esteja bem e ofereça o melhor trabalho que ele puder para o cidadão paulista. Ô, Emanuel, fica à vontade para falar, porque é muita atividade e você vai me lembrando aqui. Mas eu penso assim também, o que você diria para quem nos acompanha de câmaras municipais, né, que são legislativos também, que às vezes ainda não tem, começa pequeno, o que você diz assim? Olha, eu diria que a Câmara Municipal, ela ainda está mais perto do cidadão. Ele é o primeiro contato ali com o vereador, com as pessoas que ela já está acostumada.
O problema é que isso tudo pode se tornar uma roda viva em termos de trabalho, de assessorias, e as pessoas esquecerem de cuidar de si mesmas. Certo. E daqui a pouco surge um burnout, daqui a pouco surge um início de depressão, alguém fica com síndrome do pânico. E o associativismo é o lugar onde as pessoas podem, de repente, numa conversa, num apoio psicológico, tomando um café, distraindo um pouco, ela pode ter esse combustível emocional para estar bem psicologicamente, para fazer esses trabalhos. Então, eu incentivo, encorajo as pessoas que ainda não têm uma associação nas suas câmaras e outros locais de encontro a fazer isso. Começa pequeno, começa com uma pequena atividade, com um apoio. Daqui a pouco essas coisas vão sendo incrementadas. Daqui a pouco nós temos aí um sem número de associações dando suporte às pessoas, especialmente o servidor. Que legal. E a Falesp é uma referência. Então, olha, pode procurar o Emanuel aí, dar trabalho para ele. Claro que sim. Ele tem uma expertise, né? Já está no segundo mandato, então eu brincava com ele que se foi reeleito é porque o trabalho foi bem, parabéns mesmo. Agora eu fico pensando também a questão geracional, né? Você trabalha com atos, que é com crianças, jovens, a gente fala daqui a pouco com o Instituto, que acho que você que criou, né? Sim. Mas eu queria falar... Você vê as pessoas no Brasil, a questão do concurso público ainda é muito forte? As pessoas buscam? Buscam. Está havendo uma mudança importante na questão geracional no Brasil, porque está havendo um questionamento no mundo inteiro do papel do Estado. Certo. Os serviços que o Estado promove. Isso passa pelas carreiras dos servidores. Então, as gerações anteriores tinha uma grande demanda, um grande apelo por estabilidade, por estar num lugar que era bem quisto de modo geral. Isso está mudando um pouco. Isso está mudando porque as gerações agora estão mais linkadas em atividades que têm grande tecnologia, estão buscando, digamos assim, uma gratificação mais imediata. Você conversa com um jovem hoje, ele não está pensando muito na aposentadoria. Até porque ele não sabe se terá aposentadoria. É complicado. Então, eu ele brinco tá buscando. com eles, Emanuel, olha, eu dependo de vocês para minha aposentadoria. Pois é. Mas é um mundo em transformação o tempo todo. Mas né? o fato é que as grandes crises mundiais, especialmente 2008 e agora a pandemia, mostrou que o serviço público é da extrema importância. Sim. Ter um SUS é importante. Ter o apoio das casas legislativas é importante, da onde se formam as leis. Portanto, a carreira do servidor público ainda é algo muito importante. Agora, é importante que o próprio servidor busque se capacitar mais, as entidades representativas sejam também modernizadas, de forma a oferecer um trabalho que cause na sociedade um impacto. De certa forma, a gente tem que se fazer relevante cada vez mais. Sim, com certeza. Eu te pergunto isso por causa dessa questão geracional, né? Aqui a gente tem, eu acho muito fantástico, né? As pessoas mais velhas, eu já me incluo nessa, né? E tem todo dia chegando gente nova, né? Estagiários e tudo mais, e é uma relação muito bacana. Mas associações como a Falesp vocês têm um olhar muito aprofundado para as pessoas mais velhas e precisa, porque todos os países estão envelhecendo, ao mesmo tempo que tem esse desafio, né, de acolher esses anseios da turma nova que está chegando. Claro, né? que sim, muito importante esse ponto que você colocou, porque nós temos associados que têm 60, 70, 80, 90 anos e nós gostamos muito de dar apoio a esses associados. Mas também tem a turma que está entrando nos concursos agora. A Falesp fez uma importante mudança no seu estatuto recentemente, que agora tem uma ampla gama de associados que podem estar também, até familiares de associados. Então, os comissionados podem estar lá. Os jovens que estão entrando a partir dos novos concursos, nós queremos recebê-los todos lá para um café, que eles conheçam os serviços da Falesp, conheçam as colônias e, sobretudo, eles se lembrem que quando os servidores estão juntos e representados, eles são mais fortes para as suas demandas. Legal isso que você falou, porque a Assembleia mesmo teve concurso público, então assim, na iniciativa privada eu sempre falo para a rapaziada, falei, não sai espalhando o currículo por aí tudo, vê um lugar que você gosta, sabe aquela empresa que você tem, olha, isso vai te aproximar, né, daquela empresa, daquele lugar. Então, se você está prestando um concurso para um setor público, vai lá visitar, é aberto, né? Tem uma associação, quero conhecer como é que funciona, né? Isso é interessante, né? Eu acho que a melhor forma da gente pensar em trabalho é pensar ele como um aspecto profissional, mas pensar como vocação também. Tem atividades que remuneram muito bem, mas pode não ser a vocação da pessoa. Então, ela vai passar 40 anos ganhando dinheiro, mas sendo infeliz.
Então, a sugestão é que as pessoas olhem para o que elas gostam, as suas vocações, de repente pode ser o setor público, e no setor público ela se realizar e ser também um polo de bons serviços para as pessoas que vão depender do trabalho dela. Então, nós incentivamos as pessoas a olharem, claro, para suas oportunidades profissionais, mas também para a sua vocação. E o setor público é um lugar muito especial para a gente exercer vocação. A gente, no final, cuida de pessoas, serve pessoas. Isso é quase que um sacerdócio nesse sentido. É verdade. E a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo recentemente fez 190 anos. A gente está no ano da comemoração desses 190 anos, com um evento belíssimo que tem aí na rede social. E eu pude entrevistar vários servidores que se dedicaram, 20, 30, 40 anos. Marcou a história deles, assim como vários outros serviços públicos espalhados pelo país. Mas eu queria que eu estou lendo aqui na nossa pauta que, por exemplo, vocês têm muitos convênios. Eu queria aproveitar a sua presença para falar nesse sentido de outros servidores espalhados pelo Brasil. Como é que eu faço um convênio? O que é interessante? O que é mais de demanda para esses servidores? Olha, a Falesp ela tem convênios e conveniências. Certo. No papel de conveniências, nós temos algumas lojas parceiras que estão, por exemplo, aqui no prédio da Falesp, na sede. Então, lá nós temos, por exemplo, roupas, nós temos doces, algumas bebidas, nós temos também aparelhos eletrônicos. De repente, a pessoa está precisando de um carregador de celular, tem lá. Olha. Se precisar de um celular, tem lá. Quer dar um presente para alguém, tem semijoias. Se ela quiser tomar um café gourmet, também tem lá. Então, esse espaço é para o servidor ou para as pessoas que estão circulando aqui dentro da Assembleia Legislativa. Mas também nós temos convênios. Por exemplo, nós temos um convênio com assistência médica, uma carteira antiga, que nós já atendemos muitos servidores da casa. Estamos numa negociação agora para uma nova carteira de planos de saúde. Então, daqui a pouco a gente vai informar os servidores a esse respeito. Tem seguros que podem ser feitos, seguros de vida, seguros de veículos. Também nós temos convênios com farmácias. A pessoa, de repente, precisa de um medicamento. Se ela for associado, ela pode pedir, é entregue aqui e pode ser depois debitado na folha dela. Nem precisa ter o dinheiro na hora. Então, tem muitos desses convênios que são feitos na Falesp, tudo isso para trazer uma tranquilidade e um bem-estar para o servidor. E a Falesp também, quando uma pessoa se associa, ela já vem na própria mensalidade da associação um plano de assistência funeral. Esses momentos são muito delicados para a família e ela pode incluir também os seus familiares, uma taxa bem pequena, e ela vai ter toda a assessoria se tiver a falta de um ente querido. A Falesp está aí para dar um apoio nesses momentos também de necessidade dos nossos servidores e associados. Olha, eu acho que vale muito a pena, se você de qualquer parte do Brasil está nos acompanhando, acompanhar essas associações, porque você vai falando aqui, Manuel, e me passa pela cabeça o seguinte: vocês tratam de coisas que a gente no dia a dia não planeja. Poxa, aposentadoria, a questão do seguro. Minha mulher fala assim, faz um seguro para incêndio que você esquece toda hora a água no forno, no fogo, né? Exatamente. Então, assim, a gente brinca, mas é verdade. O seguro, talvez a questão da saúde, a questão dentária. Então, são coisas que a gente no dia a dia, na correria, e vocês têm esse olhar, falam, não, você precisa disso, daquilo, né? Isso é muito legal, né? Como é que você levou a sua experiência quando você chegou? Você já está no segundo mandato, né? O que você chegou, que você falou, isso aqui dá para fazer de novo? Como é que... Olha só, eu gosto muito de algumas áreas do conhecimento que tem a ver com a minha formação. Por exemplo, eu já tive um negócio como iniciativa privada. Então, antes de estar aqui na Assembleia, essa experiência de gestão eu trouxe para cá também. A minha formação é economia. Então, eu gosto muito de pensar em você racionalizar custos, prover mais serviços, atender um número maior de pessoas. Eu também trouxe essa experiência acadêmica. E como também eu sou idealizador de um instituto que ensina música para crianças, então tudo que tem a ver com a saúde mental, com a questão da melhoria intelectual das pessoas, nós estamos pensando, por exemplo, em trabalhar com algumas feiras de livros.
A gente está trazendo um aspecto ambiental também para a Falesp, que é uma coisa muito interessante. Nos próximos dias aqui no prédio, a gente vai ter recolhimento, locais de recolhimento de pilhas, de carregadores de celulares, tudo isso para a gente cuidar também do meio ambiente, que é o lugar onde nós vivemos e que a gente vai ter aí as próximas gerações também, precisando ter um lugar equilibrado, um planeta para eles viverem. Então, todas essas coisas se uniram para minha experiência de gestão na Falesp. Então, nós fizemos melhorias do ponto de vista de trazer informações gerenciais, redução de custos, aumento de parceiros de convênios, para fazer a Falesp não só um lugar que serve bem ao seu associado, mas que ela seja muito saudável também do ponto de vista de gestão. Isso está acontecendo de forma crescente. Que legal. Você sabe que eu me lembro que eu conversei com uma profissional, não vou falar o ramo dela, mas ela saiu de um ramo que era da saúde totalmente diferente e ela foi ser advogada. Eu falei, mas, pô, você já está com tantos anos. Ela falou, não, mas olha, eu fui lá na ordem e eles são tão organizados, eles têm tantos convênios, são todos assim, a minha área é uma bagunça, é desorganizada, eu quero ir para essa daqui. Você vê que coisa, né? Porque institucionalmente aquilo trazia alguma coisa que foi um atrativo. Jeremias, né? Quando nós olhamos para o mundo e para as nações mais desenvolvidas, social e economicamente, nós vemos que a sociedade civil ela é mais organizada. As pessoas, elas se unem em grupos, em associações, em sindicatos, e elas costumam fazer coisas que sozinho uma pessoa não faz. Então, uma associação, por exemplo, que junta 500, 1.000, 2.000 pessoas, ela tem força de negociação que uma pessoa individualmente não tem. Então, pode ter, por exemplo, espaços para o idoso, espaços para ele lidar com atividades que podem melhorar a questão motora dela. Um advogado que às vezes chega no final da sua carreira e ele quer agora prestar serviço à sociedade, ele pode se juntar a algum clube, alguma associação para fazer isso. Artistas de forma geral, pessoas que têm assim, uma grande formação, estão aqui no ocaso da sua vida profissional, pode servir nessas instituições da sociedade civil. Aí a gente pode falar em direito, em clínicas de reabilitação, a gente pode falar de associação de servidores, a gente pode falar de associações culturais e recreativas. Tem muito espaço para as pessoas servirem em grupos associativos. Você fala disso, eu me lembro de uma entrevista que eu fiz aqui e a pessoa me falava assim que estava na Alemanha e em determinado momento ele falou para o colega de trabalho, vamos sair, tomar uma cerveja logo mais. Ele falou, hoje não dá, hoje é quarta e eu tenho um trabalho voluntário que eu ajudo a dar banho em idosos. Aí ele falou assim, aliás foi uma pessoa que abriu uma ONG no Brasil. Aí ele falou, aquele dia aquilo me tocou. Eu falei, poxa, eu estou aqui, eu também podia fazer alguma coisa, né? Uma é a questão do exemplo e outra, essa coisa do associativismo. É tão legal você dar oportunidades e todo mundo aprende. Eu trabalhei numa empresa, por exemplo, que tinha um japonês, era na área de mecânica. E ele não tinha uma função estabelecida, assim como supervisor. E ele já era, digamos, um ancião. E quando você tinha alguma dúvida, ele ia lá conversar com você. Só que ele servia mais de psicólogo nosso, era muito engraçado. Ele chegava perto da máquina, ele era muito atencioso, tá tudo bem, como é que está seu dia? Isso fazia uma diferença que a gente tinha que implantar. E faz, porque, por exemplo, há experiências de empresas hoje que estão contratando pessoas, digamos assim, mais sêniores, porque embora eles não dominem todas as ferramentas tecnológicas, mas eles são um equilíbrio psicológico para esses grupos das pessoas mais jovens. Entendi. Às vezes uma pessoa está ansiosa, ela está pensando de forma muito imediata na sua vida, e tem uma pessoa com experiência, que conversa, que ouve, é uma terapia no próprio trabalho. As associações têm grande possibilidade de ter essas pessoas próximas e, de repente, uma pessoa não está bem, vai conversar com outra, ela melhora, ela tem experiências de vida colocadas ali numa situação que pode estar afligindo ela. Então, esses grupos são muito importantes para a saúde, de modo geral, das pessoas no trabalho e, sobretudo, as pessoas no ponto de vista emocional. Vamos lembrar que a internet ela aproximou pessoas que estão longe, mas ela também deixou longe pessoas que estão perto. É verdade. Às vezes a gente está almoçando, comendo com parentes, amigos, num restaurante, está todo mundo no celular. E a gente não olha mais no olho, a gente não ouve mais as pessoas, a gente vai desumanizando. O associativismo é um caminho para a gente corrigir esses desvios.
É verdade, não, muito interessante. E às vezes quando você perde um ente familiar, por exemplo, que você fala, não volta mais, né? Você dá aquela saudade, né? E você sempre fica aquela questão, né? Pô, podia ter aproveitado mais, né? Eu, por exemplo, já passei por várias empresas e você também, né? Todo mundo, né? E o que que fica? Fica as amizades. Às vezes você conversa com uma pessoa e é tão engraçado, né, Manuel? De tudo que você viveu com aquela pessoa, você lembra de coisinhas engraçadas que ela falou para você e são momentos espetaculares. Talvez a gente está perdendo um pouco disso nessa correria, né? Está perdendo porque a sociedade do nosso tempo agora, ela dá muito valor a coisas. Então a gente, veja, quem tem 40, 50 anos, costumava, quando ganhava um brinquedo do pai e da mãe, quando ele quebrava, a gente consertava. Quebrava a rodinha, a gente ia lá e consertava. Agora as coisas, quebrou, joga-se fora. São coisas, mas quando a gente vai para o relacionamento das pessoas, quando você tem uma crise no casamento, uma crise com o filho, não dá para você jogar fora. Você tem que consertar, tem que conversar. Então, eu acho que isso é um modo da gente lembrar que nós temos muitos benefícios com a sociedade tecnológica, mas a gente pode lidar com as pessoas como se fossem coisas e as coisas como se fossem pessoas. E talvez a gente deva aprender a usar as coisas e amar as pessoas. Senão a gente vai amar as coisas e usar as pessoas, o que é uma tragédia. É verdade, é muito bem colocado. E nesse sentido, eu queria que você falasse um pouco, a gente vai falar mais da Falesp, do que você quiser, mas do Instituto Atos, né? Porque queria começar... como é que você foi... Você fundou o Instituto? E o que é o Instituto? O Instituto Atos é uma instituição, é uma ONG, em que o propósito dela é trazer qualidade de vida e gerar oportunidades para a criança e o adolescente. Então, nós atendemos crianças desde os 6 anos de idade até os 17 anos. A minha formação como maestro, como músico, foi o estopim para levar um projeto. A minha esposa também, ela tinha uma carreira profissional na área bancária e chegou um momento que ela pensou mais na vocação dela do que propriamente na profissão. Era uma profissional bem-sucedida, mas chegou naquele momento que há um estalo. E aí, o que mais eu posso fazer para ajudar as pessoas com o meu conhecimento, com a minha bagagem? E foi quando ela, que também tem formação de gestão, foi cuidar da parte de gestão e desenvolver também o trabalho com parcerias. Então, nós trabalhamos com a Lei Rouanet, trabalhamos com empresas, trabalhamos com doações de pessoas físicas, tudo isso para dar bolsas de estudos para crianças. Hoje nós atendemos 200 delas todos os meses, já passaram mais de 3.000 crianças. Mas não é só música, é também um apoio para as famílias. A gente tem psicólogos, tem sociólogos, tem gente que apoia, porque muitas dessas crianças, elas são pessoas que vêm de lares desestruturados. A maioria ou não tem um pai, ou não tem a mãe, ou não tem os dois. Então, além da música, a gente oferece o transporte, a gente oferece um lanche e oferece um ambiente de acolhimento para que os talentos delas sejam desenvolvidos ali. A gente vê talento incrível. Crianças que entraram lá não sabiam nada, eram tímidos, agora são violoncelistas, violinistas, alguns deles tocando já em orquestras de universidades e alguns já vivendo profissionalmente da música, inclusive cuidando economicamente das suas famílias. Que bacana. Você me falava em off que como que transforma a vida de uma criança e do adolescente em vários sentidos, né? Por quê? Olha só, eu quando olho para uma região, por exemplo, a região que eu vivo, que eu moro, que é mais a zona oeste de São Paulo, a gente vê que há muita gente que o que falta a eles é uma oportunidade, é um apoio. O talento está lá, a vocação está lá, mas não tem um professor para pegar pela mão, não tem alguém que diga, olha, eu vou acreditar em você, eu vou dar as estruturas mínimas e você com disciplina, com um desejo de crescer, você vai se desenvolver. Então, veja, nós vimos algumas crianças ali que andavam com os pés descalços, perto de esgoto, não tinha infraestrutura, algumas delas moravam em barracos. E a gente falou, olha, nós vamos dar um uniforme para você, nós vamos dar uma roupa, vamos dar um instrumento, vamos dar um lanche e você vai ter um espaço para você aprender não só a música, mas aprender o valor de compartilhar com o outro o mesmo espaço, o valor de tratar de forma mais afetuosa o outro. E esses valores são levados para a família. Nós temos testemunhos lá muito interessantes que
Os alunos que estão lá há algum tempo, eles melhoram a nota na escola pública. Porque quem lida com música, tem pesquisas medindo isso, costuma pensar um pouco mais rápido, pensar de modo mais integral. Isso afeta a nota da matemática, da língua portuguesa, da geografia, da história. Então, esse trabalho, além dele cumprir o seu propósito, ele potencializa a vida em família, a vida na escola e a vida profissional. E nós estamos trabalhando para que tudo isso se junte para a gente ter cidadãos melhores e uma sociedade melhor. E como é que é essa coisa de trabalhar com a Falesp, que tem 4.000 funcionários, não sei se todos nativos ou não, e mais esse instituto, como é que você se divide? É quando o trabalho ele se une à vocação. Aí o trabalho não é um peso, o trabalho é uma alegria. Uma alegria porque você vai vendo os resultados. Aqui na Falesp, a gente vê o resultado de pessoas que vão lá, conversam, trocam ideias, os filhos se conhecem nas colônias, nos espaços culturais. Isso é vida que vai fluindo. Já no Instituto, a gente vê uma criança se desenvolvendo, se tornando muito mais criativa, se tornando também muito mais sociável para a sua família, para o seu entorno e transformando os ambientes. Então, é muito trabalho? É. Mas quando o trabalho é também vocação, se torna uma missão de vida, isso é muito prazeroso. Uhum. E você está direto assim, no ato, aí tem professores, tudo. E é o quê? Violão? Tem violoncelo? Tem cordas? Tem tudo? Olha, todos os instrumentos de orquestra são disponibilizados lá. Então, flautas transversais, clarinetes, saxofones, os metais, os chamados metais, trompetes, trombones. Pode-se estudar também piano popular. Pode-se estudar também violão, que é um curso à parte que a gente está desenvolvendo também. Além disso, eles têm teoria musical, tem prática de conjunto com instrumentos de percussão. Tudo isso está disponível para as crianças e adolescentes se desenvolverem naquele ambiente. Olha, para você que está nos acompanhando, é Atos com H, né? Atos com H. Por que surgiu esse nome? Atos, ela é de origem hebraica, é uma palavra de origem hebraica que significa congregados, gente que está junto para um propósito. E é isso que define a missão do Instituto Atos. institutoatos.org é o site, você encontra também nas redes sociais, Facebook, Instagram, e você pode não só conhecer, como se tornar um parceiro. Como pessoa física você pode doar, como pessoa jurídica você pode usar leis de incentivo e também você pode ser um voluntário do Instituto Atos. O Instituto Atos também desenvolveu uma parceria com o Bazar. Hoje nós temos as pessoas que doam roupas para ser vendidas lá e parcerias com empresas como a Enjoei, que passou a fornecer essas roupas, a gente vende num preço bem baixinho para atender principalmente as pessoas mais necessitadas e esse valor é colocado no projeto social. Então, atende de duas formas os projetos sociais. Se tornar um parceiro do Instituto é fazer parte dessa roda do bem. Que legal. Olha, eu estava falando para você que você podia aprender um pouco com o Emanuel sobre a questão do associativismo, né? Que ele já tem muita experiência, mas vai ter que voltar um dia aqui só para falar do Atos, que é muito enriquecedor. Mas eu não posso deixar de, ter um maestro aqui de perguntar umas coisas que tenho curiosidade também. Para você apreciar uma orquestra, acho que a melhor coisa é aquele ambiente próximo, nem sempre dá. Eu digo porque é o seguinte, às vezes tem apresentação que joga na caixa de som, aí mistura tudo, né? Isso. Eu fui uma vez em Campinas, tem, acho que é câmara acústica, muitos anos não lembro mais. Concha acústica. A concha acústica. E você andava em volta, aí você ouvia o violino, aí depois você andava um pouquinho, você ouvia a viola. É uma outra experiência, né? É uma experiência. A orquestra depende muito das salas de concerto. Por exemplo, nós temos uma maravilhosa Sala São Paulo aqui, que é de nível mundial. Talvez tenha 5, 6 igual à Sala São Paulo. Mas é claro que nem sempre a gente tem esse ambiente. Mas tem algumas prefeituras que têm alguns espaços, Paço Municipal, conchas acústicas. Lá no Instituto Atos a gente tem também um espaço para isso, um auditório. Mas veja, a música de orquestra também pode estar junto de comunidades carentes. Alguns eventos que a gente leva para uma praça pública. Então, a música, ela tem um grande poder de sensibilizar, de transformar, de acalmar. Então, mesmo quando ela não está nos seus espaços mais adequados, ainda assim ela pode produzir um senso também imagético, visual. Olhar uma orquestra é também uma experiência incrível, tanto quanto ouvir. Porque, na minha visão, a orquestra é um resumo de como é a vida.
A vida tem diversidade, então tem os violinos, tem as violas, tem os sopros, tem os metais, tem a percussão e tem uma partitura que une todo mundo e um maestro que dá o ritmo para isso, que dá a dinâmica disso tudo. A vida é muito assim, a gente precisa disso para as nossas famílias, para o nosso trabalho, para o nosso entorno. Eu até conversando em algumas entrevistas, o pessoal fala em equilíbrio, eu até brinco, falo, eu não gosto muito da palavra equilíbrio, eu me lembro das orquestras, eu gosto da palavra harmonia. Porque na vida não dá para você falar, vou equilibrar família e trabalho 50-50. Em determinados momentos você vai estar ligado muito num projeto, às vezes você vai dar mais atenção para a família, dependendo da sua vida. E a orquestra é isso, às vezes você está ouvindo só a viola, depois só o violino, depois junta tudo, né? Tem hora que tem só um solista, então está todo mundo apoiando o solista. Tem hora que é um grupo chamado de naipe que começa a tocar. Tem hora que tem dinâmicas diferentes, um grupo tem que soar mais e outro soar menos. E o maestro tem a função de ajudar esses grupos se harmonizarem, que é uma palavra que eu também gosto muito. É muito bacana. Agora, queria que você falasse também, já que você tem esse conhecimento humanístico, né? Esses setores da vida, a gente, por exemplo, quando você cuida muito bem do corpo, se reflete na sua saúde mental, que você falou bastante aqui. Cuidar da música, ou como a Falesp, que cuida de vários setores, às vezes você fala, mas vou cuidar só de música e tal, mas acaba se refletindo em várias outras áreas. Isso, para a criança que está na escola, é um diferencial muito grande. E tem muita gente que fala, eu vou ser voluntário, mas eu não sei ajudar nada, não sei fazer nada. Mas, às vezes, o pouquinho que a pessoa sabe fazer, para aquela pessoa que está em vulnerabilidade, aquilo é o mundo que você transforma. Você falou, pô, dá um tênis, dá um uniforme, coloca a pessoa... Já muda tudo, né? Muda tudo. Há um texto clássico da Bíblia Sagrada que diz que há mais alegria e prazer em você dar do que receber. E você pode experimentar quando você se junta a alguma atividade de associativismo. Veja, uma criança que recebe um uniforme, um tênis, ela fica muito contente. Mas quem doa também. De ver, é o prazer de ver alguém ganhando alguma estrutura para se desenvolver. Isso dá uma paz de espírito, isso dá um senso de esperança para o futuro, de ter cidadãos melhores. Então, eu encorajo toda pessoa. Todo mundo tem um dom, todo mundo tem uma habilidade, todo mundo tem um pouquinho de tempo. Não há ninguém que não possa doar alguma coisa. Então, se alguém quer ser um voluntário no Instituto, ele pode ser. Se ele quiser trabalhar na Falesp com os grupos internos, também pode ser. Pode. Nem que também não precisa ser necessariamente aqui da casa. Não, se tem gente que gosta, por exemplo, de trabalhar com meio ambiente, a gente está tendo ações agora que nós vamos dinamizar isso. Pode trabalhar com os grupos internos. Então, nós estamos chamando todo mundo para ter essa experiência de viver em uma sociedade mais harmoniosa, para a gente ter um futuro melhor. Agora, Emanuel, eu me lembro aqui de eventos que teve para falar de talento, eu já não lembro muito. Isso tem o braço da Falesp, sim, tem talentos maravilhosos e o coral também, não sei se é ligado à Falesp ou não, que é sensacional, né? Nós estamos tendo todos os anos, retomamos depois da pandemia, a Semana de Talentos. É um chamado para os servidores da Assembleia demonstrar, e não só os servidores, os trabalhadores terceirizados também, o pessoal de gabinete. Então tem espaço para música, para poesia, tem gente que quer declamar uma poesia, fotografia e qualquer outra forma de expressão artística. Ela acontece uma vez por ano, ela aconteceu agora em outubro do ano passado e a gente já vai começar a preparar. A Falesp, junto com as demais entidades da casa, como a Aspal, que cuida mais detidamente dos aposentados, o Sindalesp, o sindicato, e também a cooperativa de crédito, nós apoiamos esse evento, que normalmente é capitaneado pela Secretaria-Geral, e é um espaço onde as pessoas que tocam piano, saxofone, declamam uma poesia, é bom de fotografia, qualquer expressão artística é chamado para esse espaço. Então, normalmente são 2, 3 dias, às vezes se faz uma semana, todos têm esse espaço para mostrar o seu talento. Isso tudo com o apoio também aqui da mesa diretora, de parlamentares, também tem uma entronização também. Tem, inclusive a gente quer cada vez mais a participação dos parlamentares, do pessoal dos gabinetes. Tem parlamentares aí que têm alguns talentos artísticos e eu acho muito legal eles estarem lá.
a casa apoia isso, a Secretaria-Geral normalmente é quem lidera esse processo e a Falesp está sempre pronta a apoiar para a gente descobrir os novos talentos. Por exemplo, teve um desses eventos, em uma dessas edições, que eu toquei o piano. E às vezes as pessoas me conhecem mais por ter tocado o piano do que trabalhar 15 anos ou 20 anos, por exemplo, no departamento aqui de finanças da casa, da onde eu sou originário. Então eu trabalho nesse universo que tem economia, tem também a parte artística, gosto muito de filosofia, eu gosto de estar com gente, servir as pessoas e crescer nesse ambiente. Que legal. E acho que o associativismo é um pouco dessa oportunidade, porque às vezes você trabalha 20 anos, tem casamento que acontece isso também. Pois é. E você não conhece muita pessoa que tem uma riqueza por onde passou, né? Eu sou muito curioso, todo mundo que vem aqui, eu quero saber de onde veio, o que fez na vida, tudo mais, porque a gente às vezes está do lado de um profissional, lógico, as demandas são muitas, né? E a gente entra ano e sai ano, não conhece um camarada que está ali do seu lado. Jeremias, uma das coisas que eu gosto de ouvir nas nossas histórias da Falesp, aliás, eu estou querendo fazer um bate-papo com as pessoas que têm acima de 80 anos, que são assim um memorial da Assembleia Legislativa e da Falesp. E tem histórias incríveis. Uma das coisas que eu gosto de ouvir é quando as pessoas olham, os meus filhos cresceram nas colônias da Falesp, junto com os filhos dos nossos colegas. Então não é uma relação só profissional, fria aqui. As pessoas se encontram no final de semana, os filhos conhecem os filhos do colega de trabalho, alguns até começam a namorar, ter outros relacionamentos. Então, isso é uma oportunidade para a gente não ser só colega de trabalhos. De repente, a gente pode se tornar amigos mesmo, e amigos para além do nosso trabalho diário aqui. Oi, Manuel. A gente está falando, aliás, falar com o nosso telespectador aqui sobre a Falesp, que é a associação aqui dos funcionários da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que tem muitos braços, social, cultural, jurídico, né? E acho que toda serviço público, se não tem, devia instalar, e ele tem uma expertise, pode até procurá-lo, porque é muito legal, muito bacana. Agora, a gente está caminhando para o final, eu queria que você deixasse uma mensagem aí, de tudo que a gente falou aqui, um resumo da importância desse envolvimento, né? Até porque a gente está vivendo tanta transformação, com inteligência artificial, com tantas mudanças nos costumes, né? A importância da gente voltar um pouco para essa questão humana de se apoiar. Isso que a Falesp faz. Jeremias, então eu vou olhar lá para o pessoal que está nos vendo e dizer o seguinte, olha, a Falesp, a Associação dos Servidores aqui do Poder Legislativo, está de portas abertas para receber você que é servidor efetivo, comissionado, e se você tem dúvida se um familiar pode fazer parte, pode ir lá, conversa com a gente, e a gente quer ser um espaço de acolhimento, onde tem um espaço para todas as pessoas, além do seu espaço de trabalho normal, tem também uma realização não só profissional, mas uma realização de que o seu trabalho vale a pena, que a gente não passa só algumas horas aqui num trabalho burocrático, mas a gente quer viver bem. Aliás, tem uma música do Titãs que eu gosto muito. A gente não quer só comida, a gente não quer só bebida, a gente quer amor, a gente quer amizade, a gente quer ser pleno em todos os aspectos da vida. A Falesp contribui para isso, o Instituto Atos contribui para isso. Qualquer dúvida, nos procure e a gente vai estar juntos para essa conversa legal. Espero tomar um café com vocês. Que bacana. Eu vou lá sim conhecer cada vez mais. Estou esperando algum talento em mim para ir lá, né? Eu me lembro do nosso... Você falou, conhece você mais por tocar piano. Nós tínhamos aqui, acho que já se aposentou, um médico que toca guitarra, né? Exatamente. O Dr. Walter tinha grupos aí, por exemplo, uma banda. Maravilhosa a banda dele. É tem pianistas aqui, tem gente com talento. Se você não descobriu ainda, a gente descobre o talento. Talvez seja bater palma no primeiro momento, já é um talento. Acho que falta mais coragem do que talento. Talvez, às vezes, tenha algum talento, mas falta coragem. Mas eu vou ser com certeza. Mas você tem um grande talento já na comunicação, que pode ajudar a Falesp, inclusive, hein? Pois é, então, bacana. E olha, onde você esteja, participe de uma associação, se for de servidor público, legal, porque eles têm tantos trabalhos e, olha, acaba incentivando todo mundo a trabalhar melhor, principalmente a questão da saúde mental, né? Tão em voga. Manuel, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, foi muito bem, mas já fica o compromisso, voltar para falar só do Atos, pode ser? Legal, pode ser. Fechado. Legal.
Tá lá na Zona Oeste, o Atos. É no encontro entre São Paulo e Osasco, Vila dos Remédios, Avenida dos Remédios. Essa avenida divide São Paulo e Osasco. Então é Zona Oeste de São Paulo. A gente está lá atendendo as crianças e os adolescentes. Todo mundo é bem-vindo. Se quiser ir no bazar lá, pode ir lá, tem coisas muito legais. Mas você pode ver um ensaio, você pode ser um voluntário. A gente está lá para te receber. Tá bom. Só botar aí Atos com H e você vai conhecer, dar trabalho lá para o Emanuel, que ele está precisando. Estou brincando, já tem bastante, né? Mas ele gosta e eu espero que você seja um voluntário também e se junte a nós. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição.